Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o rei Davi, um homem que foi descrito como um homem segundo o coração de Deus, porém que cometeu adultério e mandou assassinar o esposo da mulher que ele tomou. Então é uma história para lá de intrigante, uma história complexa e cheia de aprendizados. Agora, sem enrolação, vamos para o nosso vídeo. Davi estava no meio ali de uma batalha, ou seja, o reino de Israel ia batalhar com outro povo. E naquela época era comum que os reis fossem batalhar, ou seja, que Davi e o seu exército fossem para a guerra. Mas Davi, creio eu que cheio de orgulho e soberba, porque já tinha vencido várias batalhas e o Senhor estava com o povo de Israel, decidiu ficar em casa. E está aí o primeiro pecado do rei Davi, o orgulho. Ele se orgulhava demais, se achava demais, afinal, tô com Deus, eu tenho histórico aí de batalhas vencidas, para que eu vou? E aí que começou o pecado. E aí o rei Davi estava ali apaziguando, estava ali tranquilo, caminhando pelo seu palácio e viu de longe uma bela mulher tomando banho, uma mulher muito bonita. E ele sentiu uma atração por Batseba e mandou chamá-la. E ela era esposa de Urias, um oficial. Na verdade, um oficial... Urias era um cara lá do exército fiel. Vou falar aqui que ele era um oficial. Eu creio que ele era de uma importância, de uma certa hierarquia. Ele era importante, porque ele morava ali perto do palácio, perto do rei. Então, ele era um cara ali importante. E aí, o rei Davi acabou que se deitou, teve relações com Batseba e ele engravidou. E o rei Davi mandou chamar Urias. Para quê? Para que Urias se deitasse com a sua esposa e que eles pensassem, Urias e o rei pensassem, que aquele filho que ia nascer de Batseba com Davi fosse de Urias. Porque ele voltou, se deitou com ela, e aí era um casal, para que o povo pensasse, e Urias, que aquele filho era dos dois. E aí acabou que Urias era um servo muito fiel do rei Davi, acabou que ficou ali nas portas do palácio. E não foi se deitar com Batseba, a sua esposa. Então Davi ficou pensando, cara, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer aqui agora? Meu Deus! E ele pensou, eu vou mandar uma carta, Urias vai levar para Joabe, o meu comandante, para Joabe colocar Urias na linha de frente da batalha. Ou seja, para que Urias fosse morto. E assim aconteceu. E acabou que o filho do rei Davi acabou nascendo, porém ele era doente. E o rei Davi jejuava, orava por esse menino, fazia de tudo. E, nesse meio tempo, o profeta Natan foi alertar Davi do seu pecado. Deus mandou o profeta Natan. Deus tocou no profeta Natan, falou através do profeta Natan com Davi. E Davi se arrependeu. Davi se prostrou diante do Senhor. E aqui a gente consegue ver porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependia, ele se quebrantava, ele se humilhava, ele realmente sentia uma dor por ter pecado. E essa é a diferença de um verdadeiro servo de Deus para um pecador. Para um pecador comum, um pecador que não liga para nada, que peca e continua pecando, tá nem aí. O arrependimento verdadeiro. Tenha um coração arrependido. Obedeça ao Senhor e não cometa novamente os mesmos pecados. Eu separei aqui 3 pontos para vocês anotarem e decorarem que Davi deixou aqui de ensinamento para todos nós. Primeiro ponto, devemos ter o coração arrependido como o de Davi. Segundo ponto, devemos aceitar as escolhas de Deus, mesmo que elas machuquem. O filho do rei Davi acabou falecendo, porém Davi aceitou. Davi sabia que aquilo era consequência dos seus erros, dos seus pecados. Terceiro ponto,
entender que Deus não desampara os seus filhos. Em 2 Samuel 12, diz que depois que Davi ficou sabendo e acabou que foi consolar a sua esposa, Batseba, ou seja, Batseba se tornou esposa do rei Davi, ele se deitou com ela e teve um filho chamado Salomão, o seu sucessor, o rei Salomão, o grande rei Salomão. Então Deus não desampara os seus verdadeiros servos. Deus não desampara os seus verdadeiros servos. Davi pecou, Davi errou, Davi se prostrou, Davi pediu perdão, se arrependeu, teve as suas consequências, porém, no final, Deus teve compaixão e foi amoroso com o rei Davi. Mas por quê? Porque ele teve o coração quebrantado. Tenha o seu coração quebrantado, se humilhe diante do Senhor, peça perdão e não cometa os mesmos erros novamente. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.